Olá, tudo bem? Estamos aqui para saber as energias do tarô para mais um mês que está se iniciando, que é o mês de abril de 2026. E o tarô é essa ferramenta maravilhosa, esse oráculo incrível que vai ajudar a gente a entender como que estão se desenrolando as energias para esse novo mês que a gente está entrando. Mas antes eu vou lembrar você de, por favor, curta esse vídeo que me ajuda muito a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Considere seguir o canal se você ainda não segue, porque assim você fica sempre por dentro de tudo que eu postar por aqui. Para isso, lembra de ativar o sininho, que assim é garantido que você não vai perder nada. E querendo ter acesso a outros conteúdos que eu também faço dentro de artes místicas, além do tarô, considera também me seguir lá pelo Instagram, no @tati.mística, que eu vou amar ter você lá comigo. E agora vamos para a orientação do tarô para esse novo mês que se inicia, o mês de abril de 2026. E eu espero que vocês gostem. Opa! Temos carta, como posso dizer, polêmica. Carta polêmica, gente. O diabo. É a energia para esse mês de abril. Mas calma, calma, calma. Gente, quando a gente fala de diabo no tarô, esquece questão de religião. Até porque o tarô ele não tem religião, ele não é associado com nenhuma religião específica. Você pode ser de qualquer religião ou até mesmo não ter religião nenhuma, tanto para passar por uma consulta de tarô quanto para ler tarô. Tá? Ele não tem correlação com a religião. Então, quando a gente fala de diabo no tarô, a gente não está falando sobre aquele ser que, enfim, a igreja coloca como o maléfico contra Deus e etc e tal. Ele vai falar aqui mais sobre, sim, questões relacionadas a submundo no sentido de coisas mais densas, energias mais inferiores, entre muitas aspas, sobre coisas que a gente não quer enxergar, sobre coisas que ficam mais obscuras. Então, acho que mais por aí, sabe? Para a gente entender um pouquinho desse arcano, né? Que é o arcano número 15 dos arcanos maiores no tarô, a gente vê essa figura aí do diabo, né? Sentado ali num trequinho ali, né? Que ele tá empoleirado. E aí ele tá como se fosse mantendo prisioneiros ali uma mulher e um homem que estão acorrentados nesse lugar que ele está empolheirado. Então é como se esse casal não conseguisse sair dali, eles estão presos, né? O local onde eles estão é bem escuro, o fundo é totalmente preto, então indica ausência de luz, você não está conseguindo enxergar muito bem o que está acontecendo. E aí a gente começa a viajar aqui, no bom sentido, nas questões aí desse arcano 15, o diabo. O diabo, ele vai falar sobre coisas que incomodam a gente. Então, porque se você pensar, não deve ser muito gostosinho estar ali preso pelo pescoço com essa corrente, com esse bicho te controlando, né? Então, vai falar muito sobre o sentimento de se sentir preso a alguma coisa ou a alguém, sentir como se você não conseguisse se desvencilhar de coisas que te incomodam, que te chateiam, que te irritam. Vai falar sobre sentir que alguém ou algo te controla. E isso, algo ou alguém, pode ser desde um hábito que você tem, um hábito ruim que você tem, que você se sente meio prisioneiro daquilo, como se você não conseguisse se desvencilhar, como se você não conseguisse se melhorar naquilo. Desde situações de trabalho, que de repente você se vê num trabalho que você está preso àquilo e que não é prazeroso, mas que talvez você não consiga encontrar uma forma de se desvencilhar daquilo. E pode ser também relativo a relacionamento, um relacionamento que te suga, te drena, onde você se sente mal, se sente
controlado, sabe? É algo mais ou menos nesse sentido. Mas ele também vai falar de coisas que são boas. Por quê? A gente tem que entender também, fazer aqui um parênteses na minha explicação, é que nós, embora sejamos espíritos, nós não estamos vivendo num mundo espiritual, nós estamos encarnados nesse mundo terreno. Logo, as coisas e as energias relativas a esse mundo terreno são importantes para a nossa vida, porque senão a gente não estaria aqui, a gente estaria lá no mundo dos espíritos, né? Se sentindo muito mais livre ou não, né? Vamos saber. Como saber, né? Mas, então, energias como dinheiro, que é algo terreno, elas são importantes para a vida que a gente leva aqui na Terra. Por exemplo, é uma energia de troca o dinheiro, né? Eu preciso de algo que você tem para dar, você me dá esse algo e eu te dou em troca o dinheiro, porque é uma energia de troca. Lá atrás, a gente fazia o escambo. Então, a pessoa tinha milho, eu tinha arroz, e aí eu trocava arroz com milho, né? Aí cada um ficava com uma coisa, era um escambo, era uma moeda de troca. Depois de um certo tempo se criou o dinheiro, e aí é através do dinheiro que a gente faz essa energia de troca. Então, é algo que é uma energia do mundo terreno, material, e que é importante para a nossa vida aqui. Então, a gente também não pode ficar demonizando certas energias materiais que são importantes para a nossa vida. Afinal de contas, é importante ter uma casa minimamente confortável, é importante ter uma roupa para vestir, é importante ter as contas em dia. Sabemos que muitas pessoas não conseguem essas coisas por milhões de motivos que nós já sabemos, mas nem vou entrar nesse assunto aqui, senão a gente desvirtua e vai ficar aqui uma vida inteira falando só sobre questões sociais. Mas, se atendo à questão da carta, é uma forma de dizer também que as coisas consideradas materiais, terrenas ou não muito elevadas, às vezes são muito importantes para a nossa vida aqui, nessa terra que a gente vive. Então, questões como o tesão, né, a energia sexual, a energia do dinheiro, monetária, isso daí são coisas consideradas mais energias mais baixas, entre muitas aspas mesmo, porque a gente começa a entender que só o que é elevado, o que é de luz, ai, nossa, vou sair daqui desse meio onde tem um monte de gente, vou morar lá no alto da montanha, sem ninguém à minha volta, onde eu possa ser altamente espiritualizado. Gente, a realidade não é essa, entendeu? A realidade é que a gente tem que lidar com o outro, sim, nem sempre o outro vai ter uma energia legal. A gente precisa de dinheiro para movimentar essa vida material, né, que a gente vive aqui nesse plano material. A gente precisa ir atrás dos nossos objetivos, das nossas vontades, e isso tem muita correlação com o que dá tesão na gente, sim. Tem correlação com a energia sexual também. E aí, se a gente entrar em outros assuntos como chakras, né, que a gente vai falar lá do chakra básico, que tem a ver com a energia terrena e também com a energia sexual e também com a energia criativa, né? Então a gente também está falando desse tipo de energia aqui no Arcano 15, o diabo. Então ele vai falar tanto de cuidado com essas amarras, cuidado com essas coisas, relacionamentos, hábitos, coisas que não são legais e que te prendem, te amarram, te fazem se sentir presos de alguma forma, mas é também pelo lado do se permita viver o que te dá tesão, o que te dá vontade, o que faz seu sangue correr nas veias, entendeu? Também é sobre isso. E também, se a gente perceber bem, assim, essa corrente não está muito presa, não. Ela está ali no pescoço, mas ela está bem laceadinha. Essa corrente passa por essa cabeça com certeza. O que isso quer nos dizer? Que será que você não está preso porque você quer. Eu vou formular melhor. Será que se você fizer um esforcinho, você não se desvencilha dessa situação que te mantém preso? Às vezes sim, às vezes não, mas é algo para se pensar. É que às vezes, para a gente se desvencilhar de uma coisa que a gente está se sentindo preso, requer um certo esforço.
E às vezes é um esforço que a gente não está muito disposto a fazer. Aí o que que acontece? A gente está lá, preso naquela situação, naquela coisa, naquele relacionamento, naquele emprego, com aquele hábito, enfim. Preso naquela coisa que está fazendo a gente ficar bem chateado. E aí a gente não está se mexendo para sair dessa situação. Tá aquela corrente ali meio frouxa, que era só a gente arrancar e sair andando, mas a gente está ali, escolheu ficar preso ali. E o diabo está ali. Não vai sair, não? Não vai fazer alguma coisa para sair dessa situação, não? Vai ficar aí preso até quando? Aí a gente fica. Tá ruim, mas a gente fica, né? Porque é o famoso zona de conforto que não tem nada de confortável. É conforto no sentido de que já é conhecido. Aí a gente se mantém ali porque conhece a situação, sabe lidar com aquilo, mesmo que seja muito ruim. E a gente vai ficando, vai ficando, vai ficando. Até que o diabo pega o tridente dele, dá uma espetada na bunda da gente, a gente pula e sai da situação porque não tem mais como, fica insustentável. Precisa esperar ficar insustentável para sair do negócio que não tá bom? Não, né, gente? Precisa agir, precisa se movimentar, precisa também de um brilho, entendeu? Precisa também de um movimento de, pô, eu mereço estar numa situação melhor. Eu mereço ter hábitos melhores, eu mereço ter uma qualidade de vida melhor, eu mereço um emprego melhor, mereço estar num relacionamento melhor, enfim. Mas isso depende de quem? Principalmente de mim. É lógico que não é tão simples, né? Às vezes tem várias coisas que se somam a isso e que não bastam só a nossa decisão. Mas tudo começa com o movimento que a gente faz. Se a gente ficar esperando a vida se tornar um morango para as coisas acontecerem, elas não vão acontecer. A gente precisa botar movimento nisso, né? Então, a principal energia aí para o mês de abril vai ser essa. Talvez aquele momento que está começando a se tornar insustentável, que você começa a perceber mais claramente que tem coisas que não estão dando mais, mas que só vai depender de você sair dessa situação. E como que você sai dessa situação? Indo em busca das coisas que você quer, botando tesão para rolo, entendeu? E aí agora, bom, pelo menos acho que esse é o sentimento que eu tenho. Mas agora eu vou tirar aqui umas cartas dos arcanos menores para entender o que que a gente não deve fazer, porque é importante saber o que que não deve fazer, né, para ajudar que esse mês seja um pouco melhor, um pouco mais interessante e assertivo. E também vou tirar aqui um arcano para saber o que fazer, como proceder para melhorar essa situação. Então vamos lá. O que não fazer? Engraçado, né? A gente está falando aqui de se movimentar, né? E, enfim, de ir em busca de coisas que fazem o sangue correr nas veias. Cara, o tarô é muito incrível, né? Tanto no que não fazer quanto o que fazer, saíram cartas do mesmo naipe. E cartas grudadinhas. O que não fazer? O 9 de paus. E o que fazer? O 8 de paus. Vamos entender melhor? O que não fazer? 9 de paus. Gente, olha essa figura, olha essa pessoa. Tá parecendo que ela tá confortável? Não, né? Tá ali com uma faixa na cabeça, ou seja, né? Tá machucado, tá judiado, tá cansado, coitado. Tá agarrado nesse pau aí, olhando ali pro que passou. Tá triste, coitado. O que que não fazer é isso. Vai ficar acorrentado? Vai ficar parado segurando esse pau olhando pro que passou? Não. Sai dessa, entendeu? Não é momento de ficar estagnado, parado, se sentindo acuado, cansado, machucado, porque, gente, a vida é assim, a vida é viva, as coisas vão acontecendo, coisas boas e coisas não tão boas. Mas se a gente para e fica ali na posição de vítima, ah, meu Deus, ó céus, ó vida, ó azar, nada vai melhorar. Precisa de você ter ação. E que ação? O que fazer? O 8 de paus.
O 8 de paus, ele vai falar, ele até saiu lá na primeira semana de março. Então, para quem já viu aquele vídeo lá, já está mais ou menos inteirado da energia do 8 de paus. O 8 de paus, ele vai falar, se joga, minha filha, se joga, vai pro mundo, vai em busca do que é teu. Não é momento de ficar, ai meu Deus, é que, ai não sei. É uma energia rápida, é uma energia de velocidade. E 8 é um número auspicioso, é um número considerado perfeito, né, próspero. Então, gente, quando a gente fala da energia do diabo, e eu tô falando que, cara, não é uma boa ficar aqui parado, pensando na vida, é isso, eu não vou ficar aqui acorrentado nessa corrente que tá até frouxa. Eu vou me desvencilhar disso aqui e sair andando. Pra que eu vou ficar aqui debaixo desse bicho aqui, me enchendo a paciência? Não, sai, desagarra desse pau aqui, minha filha, vai andar. Vai em busca. E aí é o quê? O que fazer? O 8 de paus. Vai atrás do que te dá tesão, do que faz seu sangue ferver. Vai ser criativa. Vai ter ideia boa. Vai entender como é que você faz para sair dessa situação. Tenha boas ideias, seja criativa para sair do que não está te fazendo bem. E aí o que é isso? Só você pode saber. E como você vai saber? Botando ideia. Pega um papel, vai anotando todas as ideias que vierem em tua mente. Naipe de Paus fala sobre propósito. Propósito tem a ver com o que faz o nosso coração brilhar, que tem a ver com o quê? Com tesão, com coisas que você tem vontade de fazer, com aquilo que te faz se sentir criativo, faz se sentir pleno. Então é isso, gente. Sai das amarras. Sai das amarras. Vai para a vida. Não espera o diabo te espetar a bunda. Vai em busca. Então esse é aí o principal assunto do mês de abril de 2026. Você vai sentir cada vez mais forte esses desafios, essas coisas que te incomodam, que te deixam desconfortável, mas permanecer nessas coisas não é uma opção. Não é o que você tem que fazer agora. O que você tem que fazer agora é partir para ação. É sair da marra. E para isso é entender que essas energias consideradas mais baixas, como o tesão, a vontade de fazer, em busca dos seus objetivos, em busca de ganhar seu dinheiro, em busca de um relacionamento melhor, em busca de uma casa mais confortável, em busca de, enfim, de ter hábitos melhores, isso daqui você merece. Sabe, a gente está aqui para ser feliz também. Tem desafios na vida? Tem. Mas o objetivo não é ninguém estar aqui se ferrando, não. O objetivo é a gente estar bem. Então vamos em busca, porque também depende do nosso ímpeto, da nossa força de vontade. Então que nesse mês de abril você possa ter essa energia, essa força de vontade, vai com tudo, se desamarra, sai dessas coisas que não te fazem bem. De que forma? Encontrando formas criativas de mudar esse cenário. Bota sua criatividade para rolo. Vai agir, vai para a vida que você vai conseguir, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das energias para o mês de abril de 2026. Obrigada por estarem aqui comigo. Curtam o vídeo, sigam o canal, ativem o sininho, isso é muito importante para mim. E venham comigo lá no Instagram, no @tati.mística, que eu vou amar, tá bom? Muito obrigada. Um beijo!